Olá, olá, boa noite todo mundo, boa noite pessoal. Mais um Me Conta hoje. Me Conta é um projeto meu esse ano para ouvir histórias de pessoas incríveis que nos inspiram, cada uma com o seu perfil, cada uma com o seu projeto, cada uma com o seu objetivo, todas pessoas com histórias incríveis. Eu sou a Marta. Eu sou terapeuta holística, trabalho com uma técnica terapêutica Aura Master, de cura da aura, de fluxos de energia, e estou aqui hoje à noite para falar com a educadora Denise. A Denise tem uma história incrível na educação, na maternidade, e ela vai nos inspirar hoje com a sua história. Vamos aguardar todas as pessoas entrarem, vamos aguardar o Instagram começar a chamar aí algumas pessoas. Enquanto isso, quero dizer para vocês que esse projeto Me Conta será pessoas de todas as idades, de todos os lugares, e cada um com uma história de superação, uma história que inspira e que dá vontade da gente contar, né? Conta um pouco do que você faz, um pouco da onde você vem, para onde você vai. São histórias dignas de serem ouvidas. Vamos ouvir um pouco a história das pessoas. Muito importante hoje a gente saber um pouco, né, a história de cada um. O Me Conta, ele nasceu muito da vontade de contar histórias. Nós mais velhos temos uma trajetória longa e muitas vezes a gente quer contar nossa história e quer também saber um pouco da história dos mais jovens. Hoje eu vou entrevista, não é uma entrevista, é um bate-papo. Um bate-papo gostoso, descontraído, um bate-papo com a nossa amiga Denise. Vamos entrar, vamos chamar a Denise e vamos começar aí. Você já pode dar coraçãozinho, mas chamar outras pessoas. Eu vou chamar a Denise. Começar o nosso bate-papo. A Denise está entrando e vai ser muito gostoso esse papo. Cheguei! E aí, tá escura a minha imagem ou a impressão? O Instagram deixa assim, eu não sei porquê. Depois, Mas eu tô escura para você ou não? Você fica um pouco assim, meio parece que tem uma tela, mas é a tela dos comentários. Depois que a gente entendi. Que eu fui assistir de novo, daí fica sem os comentários e fica nítido, fica sem problema nenhum. Entendi. Coisas de Instagram, sabe? Tem algumas coisas que eu tô aprendendo ainda. Colocar o tema da live, eu ainda não aprendi a fazer isso. Tem algumas coisas que eu tô aprendendo ainda, Marta. Pois é, eu também. Eu aprendi a colocar, mas eu ainda não aprendi a fixar, mas a gente chega lá. Não tem problema. Isso mesmo. Marta, querida, boa noite. Que alegria estar aqui com você. As pessoas estão entrando. Vamos contar aí para o pessoal. Primeira coisa, me conta. Me conta Ai, meu Deus. Nome, me conta de onde você é. E já pode começar a me contar da onde você vem e para onde você vai, o que você fez, o que você vai fazer. Eu quero saber tudo, me conta. Olha, primeiro eu quero te dar parabéns por esse seu projeto incrível do Instagram, de fazer essa parte do Me Conta. Eu me senti muito lisonjeada com o convite, né? A gente está se conhecendo desde o ano passado. E quando você falou, meu Deus, eu tenho tanta coisa para contar, e olha, as pessoas estão entrando. Obrigada, gente, pelo carinho de estar aqui com a gente. E tanta coisa para contar, Marta, mas vamos por partes. Vamos nas perguntas que eu vou respondendo por partes, tá bom?
Então, Muito vamos bom. lá. Olha, sou de São Paulo, né? São Paulo, capital. Sou daqui da Zona Norte, amo a Zona Norte. Eu brinco que eu sou da ZN, né? Famosa ZN. E sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, um parceiro incrível de vida, de caminhada, de jornada, com altos e baixos. E muito feliz, me realizando, né, em todas as esferas da vida, buscando novas oportunidades, novos caminhos, muita coisa para contar. A vida é boa por isso, né? Porque a gente está Oh, sempre ali, ó, é. né, na montanha russa, aprendendo, correndo atrás das coisas, e muito feliz aqui Sempre de poder falo, contar. eu sempre falo que é tão interessante a gente fazer a nossa jornada nessa vida, é, criando momentos para que a gente possa contar depois. Não é É isso? verdade, A gente tem é muita verdade. história para contar. Me diz uma coisa, me conta o que você faz, como você começou a fazer o que você faz e o que você faz agora. Qual é a sua trajetória, a sua Bom, caminhada? olha, minha trajetória é longa, viu? Parece que não, mas ela é longa. E é bem interessante, porque eu sempre me faço essa pergunta, Marta. Sempre me faço eu sempre busco ter essa retomada na minha vida. Como eu comecei, quais foram, né, as dificuldades aí do caminho, onde eu quero ir, por que que eu estou aqui agora fazendo isso. Bom, como você sabe, porque a gente já se conhece um pouco. Então, vendo o pessoal entrar. Obrigada, pessoal. Muito bom. Você sabe, Marta, eu sou professora, né? Você sabe disso. Sou professora. Venho de uma família maravilhosa, que é uma grande referência para mim de professores, né? Tudo começou pelo meu avô, que foi um grande diretor, minha avó, né, que foi uma grande orientadora educacional, minha mãe tá aí, gente. Mãe, obrigada. Uma grande professora, um grande exemplo, uma batalhadora na área da educação. Minha tia, professora, meu irmão, professor. Enfim, eu já venho de uma família, né, já trago aí na minha família pessoas da educação que me deram grandes referências e que me incentivaram muito para estar onde eu estou, onde eu cheguei, né? Mas eu não cheguei tão fácil na área da educação, né, Marta? Não sei se você sabe, mas eu fiz turismo antes de fazer pedagogia e as pessoas não sabem disso. Na verdade, eu não sabia muito o que eu queria, foi fazer turismo. Meu pai trabalhava com um hotel em Porto Seguro, pensa. E eu ia para lá nas férias, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de viajar muito. E eu falei, vou fazer turismo, vou viajar também. Vou viajar, vou conhecer o mundo, enfim. Mas no meio da faculdade de turismo, eu comecei a perceber que meu lugar não era ali. Que apesar de ser comunicativa, de gostar de viajar, de lidar com pessoas, meu caminho não era aí. E eu comecei na área da educação também, muita gente não sabe, por isso que eu acho que é legal também esse projeto do Me Conta, que a gente acaba contando coisas que quase ninguém sabe, né? Meu primeiro emprego, se eu não me engano, com 15, 16 anos, foi num berçário, trocando fralda, novinha, aprendendo com aqueles cotocos que eu falei, meu Deus do céu, né? E minha mãe, eu dava muito trabalho, muito rebelde, muito adolescente. Minha mãe me mandou, não, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ocupar o dia. E eu fui trabalhar num berçário. Quando eu entrei num berçário, era tudo muito novo para mim. Obviamente que eu não assumia nenhuma responsabilidade com as crianças, mas aquele contato de inicial já me mostrou que eu tinha um pezinho na área da educação. Naquela mesma época, olha, eu trabalhava em berçário, eu fazia festa infantil, Marta, eu era tia pipoca, sabia disso? De final de semana eu era tia pipoca, Fantasiava trabalhava, também, não? me fantasiava, eu corria pelos buffets de São Paulo, fazendo festa infantil de final de semana, e eu amava, era tia pipoca para tudo quanto é lado, e eu aprendi muito a lidar com as pessoas nesse início, né? E ao mesmo tempo eu não sabia muito o que eu queria.
Aí eu saí dessa parte de buffet, olha a minha irmã rindo, isso mesmo, que eu era tia pipoca, viu? Todo final de semana eu saía com aquele macacão, metrô, ônibus, busão, ia para tudo quanto é lado de São Paulo fazer festa infantil. E eu amava, assim, essa energia, essa vida. E aí eu tive que, obviamente, começar a tomar algumas decisões ao entrar na faculdade, né? Então, trabalhei em shopping, fui vendedora, Marta. Pois é, fui vendedora de roupa, fui vendedora no Shopping Paulista, fui vendedora em algumas lojas. Aí depois fui trabalhar em empresa, virei gerente de relacionamento de um canal de TV para médicos. Olha que chique. E assim, detalhe, trabalhando em empresa durante a semana e sendo tia pipoca de final de semana. Claro. Então, assim, essa parte da comunicação, de lidar com pessoas, sempre esteve presente na minha vida. E aí, quando eu era gerente de relacionamento, fazendo turismo, sendo tia pipoca, né? Meu Deus, para onde eu vou, né? Eis que com 20, 21 anos, eu perdi meu pai muito cedo, né? E aí eu falei, nossa, e agora? Né? Meu pai que trabalhava com hotel, que estava numa cidade que me levava para o turismo, né? Que eu pretendia ir para a cidade dele para dar continuidade. Eu me perdi, me vi um pouco perdida. E graças à minha mãe, né, mãe, um beijo, te amo. Teve uma luz divina de falar, Denise, você tem um jeito para trabalhar com pessoas, vai fazer pedagogia, vai lidar com pessoas, que no meio do caminho você vai descobrir se é isso ou não que você quer. Oi, Rita! Beijo! Oi, Rita! Oi, Rita! Você viu que nós temos várias amigas aqui, várias colegas que já entraram, né? E aí, Marta, eu fui fazer pedagogia. Desde que eu entrei na pedagogia, inclusive sendo motivada por todas essas pessoas da minha família, eu não larguei mais, não parei mais. Então, respondendo a sua pergunta, hoje eu sou professora, não fui professora logo de início, tive outras experiências antes, mas que me fizeram ter certeza de que quando eu entrei na educação, na pedagogia, era com pessoas que eu gostaria de trabalhar. E isso foi a maior certeza da minha vida. Olha só, eu vou te contar que eu comecei com 13 anos, eu queria trabalhar, né? Minha mãe já era separada e eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ajudar de alguma forma. E minha mãe trabalhava com eventos e eu era o QG, o quebra-galho. E eu trabalhava na IMI e eu ia ajudar as pessoas e tal. Mas aquilo era eventual. Então eu arrumei um emprego numa escolinha e comecei num berçário. Tá vendo? Vamos trocar a fralda dessas crianças. E eu comecei a gostar muito daquele trabalho. Com 15 anos, meu avô me deu de presente, aliás, deu de presente para os 3 netos da minha mãe, né, os filhos da minha mãe, uma viagem para estudar em Londres. Só que eu tinha que ajudar. Então, eu fui trabalhar para uma família que tinha uma menina que tinha paralisia cerebral e eu cuidava dessa criança. E aí veio a minha vontade de fazer educação especial. E eu fiz a minha formação também. Você não sabe, eu sou pedagoga. Não sabia mesmo. Olha! Eu sou pedagoga. Eu fiz formação, na época, chamava Educação para o Deficiente da Audiocomunicação. E daí, enfim, só para dizer para você, num determinado momento em que eu trabalhava muito eu comecei a perceber que as energias sutis eram muito importantes. Eu, num determinado momento, fui parar numa numeróloga. E ela disse uma coisa que me impactou muito, que foi que eu deveria trabalhar com a espiritualidade e com a educação. Que a educação, meu trabalho de educação deveria estar dentro de um templo. E nesse momento eu consegui um emprego no Colégio São Luís, que foi aonde as nossas vidas se cruzaram.
Eu não Verdade. trabalhei mais com educação, eu passei a realmente trabalhar só com eventos, mas eu trabalhava dentro de um colégio e respirava a educação, e daí a gente se cruzou nesse momento. Como é que Verdade. você chegou no Colégio São Luís? Olha, na verdade, eu cheguei pela minha digníssima mãe, né? Porque a minha mãe foi professora lá por muitos anos. Eu nunca se passou pela minha cabeça trabalhar lá. E eu, quando comecei, né, cursando pedagogia, a gente passa por várias escolas, né? Então, eu estava no período de estágio, trabalhando como professora nessas escolas de bairro, estudando à noite, enfim, buscando estágios em escolas particulares, escolas privadas, privadas e particulares, né? Escolas públicas. E um dia, minha mãe chegou em casa e falou: olha, estão precisando de estagiária lá no colégio. Você não quer ir? Eu falei: imagina, mãe, você trabalha lá há anos, o que que eu vou fazer lá no seu ambiente de trabalho, né? Nunca se passou pela minha ideia. E minha mãe me deu um super apoio. Eu tinha muito receio, porque eu falei: meu Deus, é o trabalho da minha mãe, o que que eu vou fazer lá, né? E com muito apoio e incentivo dela, eu fui, passei, entrei como estagiária do Integral. Depois me tornei professora, orientadora do Integral, e depois fui para o regular, e assim fui fazendo a minha caminhada, juntando as outras experiências que eu tinha no colégio. Sempre te via lá, né? Correndo com os eventos, isso e aquilo. Temos algumas amigas em comum também que trabalham lá, que estão até aqui. Beijo, prazer Oi, também. Karina, tudo bom? Karina, Ju tá aqui, enfim, várias queridas que trabalharam com a gente lá. E com certeza foi lá que eu tive a oportunidade de fato, ter o currículo que eu tenho hoje, né, Marta? É muito importante. Trabalhei lá por muitos anos, sou muito grata. Sou a profissional que eu sou por conta das experiências que eu tive lá, mas a vida segue, novos caminhos vêm, novos projetos surgem, e é por isso que eu tô aqui. Aí me conta o que você foi fazer depois. Pois é. Olha, é engraçado porque muita gente hoje me pergunta: ai, Denise, você está fazendo o que você está fazendo hoje porque surgiu da sua cabeça, veio do nada? Não, pessoal, isso não surgiu do nada. O que eu estou passando hoje, o DM Assessoria, ó, separei, ó, gente, tá aqui, ó, DM Assessoria, ele não surgiu do nada. 2020, para mim, Marta, foi um ano realmente de cura, de transformação, de transição, de entendimento, né? Esse meu projeto de minha assessoria, eu já vinha desenhando ele há uns 2 anos, né? Há uns 4 anos, mais ou menos, eu busquei um processo de autoconhecimento muito grande. Então, mais uma vez, te agradeço por você ter surgido na minha vida, porque a sua área, né, de terapia holística, de trabalhar com tudo que você trabalha, com certeza ajuda muito nós que estamos nessa caminhada de autoconhecimento, de evolução, de energia positiva, né, Marta? Que a gente precisa de energia positiva, Sempre, né? sempre para cima. Exatamente. E de cuidar mesmo da nossa espiritualidade, da nossa vida, enfim. Então, eu já tinha esse projeto desenhado, né? E o ano passado, eu estava num momento de descanso também, porque eu me permiti, depois de tantos anos num colégio, descansar um pouco, mas tivemos essa pandemia, né? Essa pandemia que veio para mudar a vida de todo mundo. Então, eu juntei a minha coragem de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa ou não, de inovar ou não, de mudar os caminhos ou não, de arriscar ou não, com a necessidade do momento, né? Eu brinco que os contatos que eu fiz ao longo da vida é que me puxaram, porque eu estava num momento muito cômodo, né, Marta? A gente precisa de muita coragem para se arriscar, assim como você se arriscar numa rede social. Conspira a seu favor. E foi Amém, pois é. assim. É verdade, eu não posso deixar de falar do universo, isso é verdade.
E a gente vai aprendendo isso, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende essa energia que a gente manda para o mundo e que a gente recebe dele, né? E o ano passado eu falei, não, eu vou ter coragem. A minha vida sempre foi baseada muito em superação, sabe, Marta? Hoje eu entendo isso. Quando a gente entende de fato quem nós somos, o que nós temos que fazer, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, qual é a nossa personalidade, para onde a nossa energia vai, tudo flui de uma maneira muito mais leve. Eu entendi qual era a minha missão. Eu entendi qual era o meu papel na educação, como mãe, na minha família. E eu resolvi arriscar, né? Resolvi arriscar, juntei a oportunidade com a coragem e criei o DM Assessoria. Eu já tinha um logo feito, eu já tinha uma cor escolhida, eu já tinha exatamente o que eu queria fazer. Então, o Denise Martins Assessoria, ele é realmente tudo aquilo que eu criei, que eu preparei, que eu imaginei e principalmente que eu sonhei, que eu falei, um dia eu quero personalizar o meu nome e trazer a Denise, Denise educadora, Denise mãe, Denise pessoas para a vida das pessoas. E me diz uma coisa, o que faz a assessoria? Então, assessoria do quê? Faz o quê? Então, muitas pessoas me perguntam isso. E por isso que é importante a gente buscar conhecimento. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi conhecer a diferença entre consultoria e assessoria. As pessoas confundem muito o trabalho de consultoria para assessoria. E principalmente também, eu fui buscar a fundo o que a minha área, a minha formação me dava direito a fazer. Então, hoje eu sou pedagoga, estou cursando psicopedagogia, sou especialista em deficiência intelectual, em deficiência mental, né, que antes a gente se falava mental, hoje em dia não se fala mais. Sou especialista em alfabetização. Então, eu fui fazendo o meu currículo, Marta, e tentando entender o que de fato me cabia. Então, hoje, a minha assessoria é assessorar as famílias, que é diferente de prestar consultoria. As pessoas que prestam consultoria na parte da educação vão para escolas, vão para cursos. A minha assessoria educacional, por ser pedagoga, me formando em psicopedagogia, tendo as especializações que eu tenho, tendo a experiência que eu tenho, a prática em sala de aula, fora da sala de aula, os atendimentos com a família, uma formação também um pouco voltada para a orientação educacional, me permite auxiliar as famílias na formação educacional dessas crianças e, principalmente, atender as crianças com dificuldade de aprendizagem ou que necessitam de um estímulo maior de alguém de fora na parte da educação. Então, hoje, por escolher a alfabetização como um caminho, eu criei um projeto que é o Alfabetizando em Casa. Então, eu aproveitei a pandemia. Antes eu oferecia para a família o acompanhamento pedagógico ou o reforço escolar. É importante a gente saber a diferença. Acompanhamento pedagógico é acompanhar o que a criança tem na escola. Reforço escolar é pegar o que a criança tem na escola e reforçar o conteúdo com estratégias e atividades que eu crio. E o meu projeto, Alfabetizando em Casa, a família escolhe para que essa criança se alfabetize em casa, independente do conteúdo do que ela aprende na escola, entendeu? Então, eu ofereço... tem uma coisa nova que tem aí, que se chama... Deixa eu só mandar um aviãozinho aqui para uma vovó que está fazendo isso com a neta. Ótimo. E eu vou agradecer de novo as pessoas que estão entrando. Um monte de gente conhecida. Obrigada, amores. O que é ensino híbrido? Ah, olha só. Então, eu até comentei hoje com o meu marido, porque agora a tarde acabou de sair, né? Ai, meu Deus, me deu branco aqui. A escola vai fechar. Isso, que a escola vai fechar de novo. Eu falei, gente, como é que eu falo de mim, do meu projeto, com tanta coisa acontecendo na área da educação, né? O ensino híbrido, Marta,
é diferente de aula online, né? Ainda há muita confusão nesses termos. Ainda há muitas famílias perdidas em qual é a diferença de aula online, de live gravada e de ensino híbrido. Então, você está me perguntando de ensino híbrido. Ensino híbrido é uma forma de educar, é uma forma de educação onde tem o ensino presencial e o ensino híbrido em casa. Um exemplo, na escola a criança vai ter lá as experiências e o conteúdo presencial. Em casa, ela vai ter a mesma coisa. Ela vai acompanhar de casa o que está acontecendo na escola. É simultâneo, é integrado. Uma coisa não está desconectada da outra. Entende? São ensinos conectados. Eu até postei essa semana, para quem tiver interesse de ler, eu até postei essa semana quais são as curiosidades que o ensino híbrido atualmente traz. É um tema que vem sendo estudado de uns anos para cá, faz parte das metodologias ativas, está dentro das metodologias ativas, é uma modalidade, dentro dessa modalidade tem vários modelos, então tem rotação, tem circuito, tem agrupamento, dinâmica de agrupamentos, enfim, mas é diferente de aula online e é diferente de live gravada, deu para entender? Tá. Agora Olha lá, Karina falou que leu e que achou muito bom, muito bem. É porque o que acontece, Marta? Só um detalhe. Não há nenhuma teoria, não há uma teoria única sobre ensino híbrido, né? Não existe somente uma fala, um autor. Ainda não há na literatura uma única definição. Então, a gente pega alguns institutos que fizeram grandes estudos e que têm algumas definições para ensino híbrido. Porque está muito com essa coisa da pandemia e de todo mundo em casa. Eu escuto muito ainda muita gente da área da educação, porque ainda tenho muitos amigos nessa área, e não só a questão do ensino híbrido, como começou a surgir uma bolha, uma tribo de jovens pais que então resolveram que vão alfabetizar os seus filhos em casa. Não vai para a escola, vão alfabetizar em casa. E daí esses pais começam com essa história de que eles confundem, porque eles não sabem o que quer dizer, né? Então eles confundem um pouco e já estão... Não, é híbrido, não, é em casa, não, enfim. Essa fala está muito relacionada ao homeschooling, né? Que a teoria do homeschooling veio para isso. Os pais se tornam tutores dos seus filhos. Mas o homeschooling também tem as características dele. Essa família precisa ter tempo, disposição e algum preparo básico para acompanhar essa criança. Então é muito importante ir atrás do conhecimento para separar o homeschooling do ensino híbrido, das aulas online, das aulas presenciais. Colocar tudo isso num bolo, num buraco só, no liquidificador e misturar tudo e achar. Não, cada um é uma coisa que tem as características que devem ser seguidas, que tem as referências bibliográficas que devem ser seguidas, que tem as indicações que devem ser seguidas, porque senão, Marta, qual é o papel do professor? Não é? Onde está o professor no meio disso tudo? Então é importante valorizar aquele que estudou para isso. É importante valorizar aquele que sabe desenvolver as habilidades, que sabe identificar esse aluno, quais são as habilidades, quais são as dificuldades. O próprio ensino híbrido traz isso como meta, atender o aluno dentro da necessidade. O professor, ele passa de mediador a facilitador, porque ele se aproxima mais desse aluno, ele sabe mais as dificuldades para atuar nas dificuldades que esse aluno precisa, trazendo esse aluno, essa criança como protagonista do conhecimento, onde a partir do que ele traz, o professor vai facilitar, em alguns momentos vai mediar, mas o professor é fundamental para que ele guie, para que ele siga as normas da BNCC, para que ele faça um planejamento adequado, para que ele entenda quais são as características da faixa etária. Quando a família se coloca nesse lugar de professor, sem entender como acontece isso,
aí é um perigo muito grande, porque a gente vai ter uma lacuna de ensino muito grande, a gente vai ter uma discrepância de aprendizagem muito grande. Então, a gente precisa cuidar, esse é um assunto muito sério. Você sabe que eu, na minha formação, eu fui parar num, na, na montagem, na concepção do laboratório de brinquedos da USP. E eu fui, então, fazer minha tese de mestrado, que eu só cursei e por problemas outros, eu não defendia minha tese, era de brincadeiras populares. E eu sou muito criticada aí por alguns professores, porque eu digo que a criança tem que brincar até os 7 anos. E eu trabalhei na escola, numa escola, na Tearte, na escola da Teresita, que era uma escola onde a criança brincava, e eu fui trabalhar lá porque eu compactuava com esta ideia, né? Um pouco escola da ponte, um pouco, né? E eu sempre falo que se você preserva este momento de crescimento e de brincadeira da criança, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas a criança não pode trabalhar. Mas não é trabalhar, é brincar. É fazer com que aquela coisa de ajudar a arrumar a casa, de ajudar a fazer o seu lanche, de arrumar os brinquedos no lugar, arrumar a sua roupa, isso não é trabalho. E isso pode ser feito leve. E isso pode ser feito como uma brincadeira, né? E eu gosto muito daquele pensamento do Roland Barthes, que ele diz que uma criança que brinca é um adulto que pensa. Então, estou falando isso porque se esses pais que hoje estão fazendo esse homeschooling, se eles aproveitassem essa oportunidade da criança pequena, né, do 0 ao 7, aproveitassem essa oportunidade para gente sentar e brincar junto, né? Sair, aproveitar este momento para brincar junto, no momento do presencial ou no momento de que se volte a alguma normalidade, essa criança estaria pronta, né? Bem pronta. Né? Então, a gente tem que separar bem os papéis, né? O que cabe à escola, o que cabe à família, né? E respeitar as características de cada faixa etária. Exigir que uma criança de 4 anos escreva em letra cursiva, né? Ou exigir que uma criança de 7 anos fique 6 horas, 4 horas direto na frente de um computador. Então é muito importante que a gente busque conhecimento e converse com os profissionais para saber qual o caminho, né? A própria BNCC, Marta, ela traz os campos de experiência justamente para isso. A criança precisa experimentar, a criança precisa vivenciar, a criança aprende experimentando. Eu falo que a criança precisa ter corpo vivido, ela precisa experimentar a situação e no corpo, ela precisa ter, e isso é o que traz amadurecimento emocional. Exatamente. Nossos jovens, eles não têm esse enfrentamento na brincadeira, no jogo, né, onde eu tenho que perder, onde eu tenho que fazer um conjunto, tenho que fazer amigos, enfim, perdendo isso, fica muito mais difícil, perde-se esse momento de amadurecimento emocional. Né? E Marta, para você que trabalha com pessoas, aí eu que quero te fazer uma pergunta, tá? Porque eu sei que você atende... Me conta! Não, peraí, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por conta disso, eu sei que você recebe muitas mães, porque vamos aqui fazer a sua propaganda também, porque o meu público é um público materno, e a gente sabe que as mães te procuram muito por conta da ansiedade. Ó, apagou minha luz aqui, eu vou acender. As mães te procuram muito por conta da ansiedade que as crianças apresentaram nessa pandemia, né? Agitação, falta de sono, e isso é real mesmo. Isso teve uma crescente em 2020. Só vou mudar minha luz aqui. Foi crescente, sim, com relação às crianças. Eu sinto que foi crescente muito mais com as mães. As crianças, foi muito mais fácil de trabalhar com as crianças. A criança é muito receptiva a uma coisa, um chá,
um cheirinho, uma massagem Xantala, uma reflexo, a criança, um banho gostoso, a criança aceita e recebe isso com o coração aberto. É muito mais fácil lidar com a criança. A criança maiorzinha um pouco, depois dos 7, 8 anos, ela questiona um pouco, mas ela gosta, né? Existem aromas que são muito próprios para essa idade e que as crianças gostam muito. Agora, as mães, elas entraram num nível de ansiedade e de estresse que foi muito triste. Porque eu sempre falo, de um dia para o outro, as mães que iam para a escola criticar o professor, saber por que não deu a lição, por que meu filho perdeu não sei o quê, por que não sei o quê, elas chegaram de um dia para o outro, uma mãe virou para mim e falou assim, Marta, eu rezo todo dia para essas professoras. Gente, elas são iluminadas, elas são abençoadas. Falei, pois é. De repente, a mãe se viu com o seu filho em casa, tendo que trabalhar em casa, numa casa que não estava preparada para receber esta criança, esta mãe e este pai trabalhando em casa, né? Lidar com essa constelação familiar de um dia para o outro, né? Sai correndo, leva tudo para casa, não sabe nem onde vai pôr, né? O marido fica na cozinha, a esposa fica na sala e a criança fica trançando para lá e para cá. Algumas mães tiveram problemas de sono, problemas de estresse e, assim, uma mãe chegou a me dizer assim, Marta, eu choro no chuveiro, porque está muito difícil. Eu não sei para que lado que eu corro, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir ajudar no almoço, eu estou em casa e se eu estou em casa, meu filho me solicita, né? Então, eu fiz um trabalho e estudei muito mais essa técnica terapêutica do Aura Master, que era uma técnica que eu já tinha. Mas eu trabalhava presencial, era uma coisa que era no paralelo e era presencial. E eu fui estudar realmente como poder fazer isso no online para ter uma cura rápida, vamos dizer assim, elevar a energia rapidamente dessa mãe para ela poder encarar isso com mais leveza. Porque quando a gente encara com mais leveza, e vamos dizer assim, um pouco mais de espírito esportivo, fica um pouco mais fácil, né? Agora, as mães, agora eu acho que depois de quase um ano, muitas já até se organizaram, né? A pecinha do quebra-cabeça já foi se encaixando, a engrenagem já foi um pouco... A criança já se acostumou com a mãe, porque a criança não estava acostumada com a mãe. Verdade. A mãe estava muito mais acostumada, a criança estava muito mais acostumada com a professora dizendo qual era a lição para fazer do que com a mãe. Verdade. E uma coisa que aconteceu muito foi que a mãe também não estava acostumada a esta, vamos dizer assim, invasão de privacidade da professora. A professora entrou dentro da casa dela. E aquilo que ela não queria mostrar, ela teve que mostrar de alguma forma, porque ficou visível e aparente. Então, eu, como adulto, né, a criança é muito mais resiliente, a criança é muito mais fácil, ela sofre, mas ela chora, ela põe para fora, ela esperneia, ela grita, ela fica emburrada, a mãe engole, né? E é sempre muito mais difícil para a mãe, porque mãe é mãe, né? Mãe tem um coração que, se a gente disser assim, segura coração, ele vai ficar trancado aqui no pescoço e aquilo vai, ao longo do tempo, trazer uma doença, né? E eu você acho sabe que é o que você sentiu também, né? Eu vou até contar uma coisa, já que é o Me Conta, né? Vou até contar mais uma curiosidade aqui do DM Assessoria. A princípio, o meu projeto, ele só englobava as crianças, né? As crianças. Quando eu comecei com esse projeto, eu cheguei na casa das famílias onde a situação estava muito difícil, por conta do ensino online, por conta das dificuldades de aprendizagem,
por conta da ansiedade das crianças, por conta das dificuldades comportamentais, por conta da dinâmica da casa. E eu falei, poxa vida, eu preciso ajudar essa família. Porque cada vez que eu entrava na casa dessa criança, não era a criança que me consumia, muitas vezes eram essas mães que precisavam ser ouvidas, que precisavam de uma palavra, de um colo, de um conselho. E eu falei, vou também atuar com essas mães. Então hoje, a minha assessoria, obviamente que eu sei o meu limite de atuação, e hoje eu tenho montado um leque de grandes profissionais para eu poder indicar. Denise, tô achando que meu filho precisa de uma fono. Vamos observar? Vamos fazer uma sondagem? Olha, vou te indicar tal pessoa. Denise, meu filho está tendo dificuldade assim de comportamento, emocionalmente ele tem respondido assim. Então, o meu trabalho também, Marta, é de encaminhar, de orientar essa família a buscar ajudas de bons profissionais. Profissionais que saibam ajudar, não só essa criança, mas essa família. Eu brinco que uma professora... Brinco não, eu falo sério, né? Porque dentro de sala de aula há muitos anos a gente aprende isso. E minhas colegas que estão aqui podem concordar. A gente não acolhe só a criança, a gente acolhe a família, né? Eu não posso olhar para uma mãe que chora comigo e falar, olha, estou atendendo só o seu filho. Então a minha proposta de trabalho foi não só cuidar dessa criança, não só fazer essa criança resgatar essa autoestima, aprender... ter curiosidade com o mundo, se letrar, mas sim acolher essa família também, que muitas vezes precisa de uma dica. O Instagram, as redes sociais hoje aproximaram muitas mães, né? Facebook, quantos grupos hoje nós temos, nós participamos, onde uma mãe vai perguntando para outra, onde uma pede dica para outra. Antigamente não tinha isso, não tinha, né? E às vezes você tinha que esperar meses para ir num bom profissional. Hoje, a quantidade de informações é muito grande. Então, você tem que saber ir no lugar certo, procurar o profissional certo. Mas a partir do momento que você tem alguém que olha para você e diz, olha, eu estou aqui para te ajudar. O que que você precisa? Como eu posso te ajudar? Como eu posso ajudar você? Como eu posso ajudar o seu filho? Para mim faz toda a diferença. É riquíssimo quando depois de um tempo eu escuto a mãe falando, Denise, você foi a luz esse ano na minha vida. Ufa! Até que enfim meu filho sorriu para alguém. Eu já contei isso na outra live e vou contar de novo. Um dia eu cheguei na casa da criança e a mãe falou, ai, Pro, se você tiver Covid, me avisa. Né? Eu falei, não, se eu tiver Covid, eu vou ficar em casa, imagina, eu vou fazer a quarentena. O meu aluno virou para mim e falou, Pro, se você tiver Covid, não tem problema, venha na minha casa, eu quero você aqui. Porque essa criança, ela tá querendo tanto alguém que olhe para ela, que sente com ela, que dê atenção para ela, que brinque com ela, que ajude ela a superar as dificuldades que ela tem, que não importa, né? Então, nós que ajudamos a criança a desenvolver o discernimento de julgar aquilo que pode e aquilo que não pode. Então, o DM Assessoria, ele veio para olhar essa mãe também. E esse momento que existe essa oportunidade de ter uma pessoa que olhe esta família, porque cada família é uma família. E por mais que a professora seja excelente professora, no momento em que você está numa sala de aula em grupo, você olha o grupo, você olha as crianças, mas você não tem exclusivamente esse olhar exclusivo para esta criança e para a família. E para a família, né? É muito, o meu trabalho, ele é um trabalho personalizado. Eu tenho uma série de protocolos que eu sigo, mas eu faço o combo desses protocolos e o que eu vou indicar das terapias que eu conheço é de acordo com cada pessoa. E é exatamente isso que você faz, é de acordo com a necessidade da criança e da família. Porque muitas vezes eu já vi casos, já tive casos na minha mão, porque na época, né, que trabalhei com crianças portadoras de deficiência,
existe tanto a criança que não, a família que não quer enxergar que a criança tem um problema, como a família que quer que a criança tenha um problema. E daí você tem que lidar com essas duas situações, né, Sim, de famílias que sim. são bem particulares. Enquanto eu estava, eu amo sala de aula, né, Marta? Adoro sala de aula. Na sala de aula a gente aprende muita coisa. A sala de aula a gente brinca que é a raiz da educação. É lá que você aprende a lidar com o aluno, com as dificuldades, com a família. Então, toda a minha experiência de sala de aula me deu muita bagagem para eu entrar na casa dessas famílias. Porque eu tenho que entrar na casa dessas famílias sem juízo de valor nenhum. Eu Claro. não vou reparar se a casa está bagunçada, eu não vou reparar se um está falando alto. Tem casa que eu entro, tá todo mundo trabalhando, tem casa. Eu tenho que entrar com o meu olhar voltado para essa criança. E se a família me chamar, aí sim eu olho para a família. E eu respeito muito cada contexto familiar. Então, o meu projeto, Marta, ele veio no momento. Eu brinco que Deus me deu essa oportunidade. 2020 para mim foi um ano de oportunidade. Tudo que eu tive até 2020 foi para eu amadurecer, foi para eu crescer. Eu me desenvolvi muito no meu âmbito pessoal, no meu âmbito espiritual, no meu âmbito profissional. Mas 2020 realmente foi um ano de oportunidade, onde eu olhei para mim e falei, Denise, é agora. Vamos para o mundo, vamos colocar mais ainda em prática tudo aquilo que você tem, vamos mostrar a sua carinha, o seu sorriso, vamos ajudar mais essas famílias, eu realmente tive vontade de colocar o meu projeto, tirar o meu projeto do papel e seguir em frente. E é isso que eu estou fazendo, seguindo em frente. É um pouco a minha história também, um pouco o que eu fiz. Eu, em 2020, fui demitida durante a pandemia e durante anos tive esse meu, vamos dizer assim, esse meu plano B, né? Eu sempre dizia para as pessoas que eu rezava a Deus por uma horta e um pomar. E Deus me deu a aromaterapia, né, me deu a horta e o pomar no vidrinho, me deu a fitoterapia, a fitoenergética, as energias sutis. E eu falei, não, vamos, agora a gente vai colocar essa ideia no papel e vamos lá. Não foi fácil. Conta para quem está assistindo aquela fala que você teve dos aposentados, como é que é o grupo do WhatsApp? Eu fui em busca de aprender a lidar nessa mídia, né? Porque eu, trabalhando 12 horas por dia, eu confesso que eu tinha muito preconceito com relação às mídias sociais. É, a Sol tá aí. A Sol é que me ensinou que existia um negócio chamado status no Ah, é, WhatsApp. Sol? Olha só, um beijo, querida. Menina, elas sabiam A muito gente tem mais do uma que galera eu. boa. E eu fui em busca de aprender. Eu fui ouvir algumas coisas e eu não entendia nada. Não entendia nada do que eles estavam falando. E fui procurar algumas coisas que falassem um pouco mais simples para uma pessoa, vamos dizer assim, de um pouco mais de idade, né? E caí nesse grupo que chama, nessa professora que tem essa escola, que chama Desaposentados Digitais. Ah, Ai, eu acho bárbaro isso. Gente, que eu quero participar desse grupo quando eu for aposentada. a gente se ajuda muito. Nós somos assim, foi mais do que um curso online, foi um curso de inclusão, sabe, digital, de pessoas com mais de 60 anos que com dificuldade de saber aonde ficava o botãozinho da live, o botãozinho de postar, enfim. A gente se diverte muito, porque a gente dá muita risada de como proceder neste mundo digital. E estamos evoluindo muito, muito. Eu, em um ano, eu já tenho o meu projeto aí no Instagram bem Me assim. conta. eu, eu patinei muito, porque eu não sabia o que era conteúdo, né? As pessoas falam, precisa colocar conteúdo. Conteúdo para mim era o conteúdo da academia, era o conteúdo da escola. Eu tinha que escrever uma tese, eu tinha que escrever um texto com
com base, né, para poder colocar no Instagram. Eu achava que sempre não estava bom, porque eu ia pesquisar diversos autores, e de repente eu percebi que conteúdo não era isso, né? O conteúdo Você do tem que ser Instagram você. O conteúdo é você, né? exato, É você. exato. E com esse caminhar, eu fiz um podcast sozinha com uma amiga Ó, querida de. ainda não cheguei em podcast, tá vendo? Ah, eu faço podcast com uma amiga de Canoa Quebrada e a gente fala sobre plantas e agora eu vou colocar no ar o podcast do Me Conta. E eu tinha essa necessidade de colocar um pouco da história das pessoas no Instagram, né? E eu tenho uma dificuldade de falar sozinha, de falar com a máquina. A minha cabeça, ela funciona muito, mas não para falar sozinha ainda. Talvez eu chegue lá. E daí eu falei assim, bom, se eu não consigo falar sozinho, vou chamar alguém para falar comigo. E para alguém para falar comigo, eu, nas minhas meditações e nos meus pedidos de inspiração, eu um dia falei, não, eu já sei o que eu vou fazer uma coisa que chama Me Conta. Eu quero saber qual é a sua história. Eu fiquei tão feliz com Me Conta, que daí eu comecei a chamar todo mundo para o Me Conta. E no Me Conta eu conto um pouco da minha história e fico sabendo a história e histórias inspiradoras, histórias de superação, como a sua, como a de várias pessoas, né? E é tão interessante a gente sentar um pouco e ouvir um pouco a história, né? Saber o que a Verdade. pessoa faz, com calma, como se a gente estivesse tomando um café. Né? Eu vou lá, eu não posso sair para tomar um café com você na padaria, então vem cá e me conta, né? Me conta. E as pessoas são muito. A história de vida das pessoas, de qualquer um, são histórias que, assim, que me encantam, né? Então, a Rita é uma ótima pessoa para chamar, para contar uma Ela história. é uma excelente contadora. Porque Vamos chamar a Rita. ela, além de ser contadora, ela tem uma história incrível de superação. Uma excelente pessoa, né? Não Não, tem eu já vi como. tanto nome passando aqui que eu já até comecei a anotar alguns nominhos aqui que Todas vão. as queridas aqui que estão aqui. Mas você sabe, Marta, que eu quero te dar parabéns por essa iniciativa. Eu fiquei muito feliz e vou abrir, que eu perguntei aqui, mas por que escolher eu? Né? Com toda essa caminhada que você tem, você que é uma pessoa que trabalha com pessoas, que ajuda pessoas, né? O que chamou a sua atenção, e eu fiquei tão feliz com as suas palavras, me senti tão, tão honrada, então parabéns por dar essa oportunidade para as pessoas, e para a gente que está aqui do outro lado, poder contar também é muito bom, porque na correria do dia a dia, eu tenho muitas pessoas que me seguem, mas não sabem por que eu cheguei aqui, até aqui. Eu tenho muitas pessoas que me seguem, mas não sabem de onde surgiu o meu projeto. Ah, nasceu de um dia para o outro. Não, não nasceu de um dia para o outro, tem um porquê, tem um caminho, tem uma história. Menina, eu sei muito de você porque sei do São Luís, Sim. eu sempre acompanhava o que as professoras estavam fazendo, de longe ou não. Mas eu não podia imaginar que algum dia você transitou pelo turismo. Você viu? Pois é, e fui a tia Pipoca, hein? Fui a tia Pipoca, fui gerente de relacionamento, entendeu? Olha, Marta, minha vida, e muitos que me conhecem sabem, dá um livro grande. Até hoje me perguntam, Denise, por que você não faz um livro? Eu falo, gente, acho que eu preciso de uns bons anos, né, para escrever um livro contando a minha trajetória. Mas se um dia eu escrever um livro, Marta, com certeza o nome dele vai ser Superação. Porque a minha vida é de superação. E eu só superei porque eu tenho uma família maravilhosa, porque Deus habita dentro de mim, né? Eu todo dia sou muito grata. E eu aprendi a usar toda essa energia ao meu favor. Então, você está me iluminando muito com todo o seu trabalho. Muitas amigas queridas que estão aqui me ajudam muito nessa caminhada. Você se conhecer
esse processo de autoconhecimento que eu tive de uns 4 anos para cá me transformou, me engrandeceu, abriu meus olhos para o mundo, Marta. Todo mundo Agora, tem uma eu história. tenho uma notícia assim que não é tão assim. Tá acabando o tempo, já sei. É. Além de estar acabando o tempo, eu vou te dizer uma coisa. Esse processo não termina, Verdade. tá? Você é um processo constante. Graças a Deus, a vida nos coloca coisas que é para a gente superar todos os dias. E a gente tem que superar com essa leveza que você falou. E isso é o autoconhecimento, e eu sempre digo, o milagre, ele é diário. Então, o milagre da vida de continuar, de inspirar, de ajudar pessoas, da gente estar nesse mundo, todo mundo junto, né? A gente coexiste, né? E isso, então, eu vou te dizer, é o começo da caminhada do Ih, tô autoconhecimento, longe ainda, do com certeza. autocuidado. Mas Você quando vai, a gente ó, descobre o caminho, Marta, tudo isso facilita. aí. Porque enquanto a gente está preso ali, É, a gente não sai do lugar. Então, se dá é, a oportunidade de se conhecer e de caminhar, é a iniciativa que todo mundo tem que ter todos os dias. é isso mesmo, é isso mesmo. Querida, nós estamos aqui terminando. Suas, como diz aí a praxe, né? As suas palavras finais. Bom, quero agradecer o convite, agradecer poder contar um pouco de mim, né? Agradecer as pessoas que participaram, tantas pessoas queridas que me acompanham, que torcem por mim. Queria muito apresentar você também. Quero também fazer uma live com você para atender todas as nossas mamães, né? Que se interessam muito por terapia holística, por aromaterapia, por todos os acompanhamentos para os pequenos. E dizer que eu estou muito feliz de ter podido contar um pouco da minha história para você, para vocês. E quando quiser, é só me chamar, porque eu sempre vou ter coisa para contar, viu? Todo dia. Né? A gente tem história para mais de metro, né? Olha lá, tem gente que já falou que quer mais, então vamos marcar mais, hein? Vamos marcar mais, vai ser muito bom. Da próxima vez, as pessoas que estão aqui, provavelmente estaremos em locais trocadinhos. Verdade, se Deus A quiser. professora vai estar em cima e a Marta vai estar embaixo. Vamos lá ver. E vai ser Espero que uma troca muito rica. a professora não me esprema muito, né? Vamos lá. Se prepara, que eu vou fazer muitas perguntas. Mas Vai é ser isso, muito Marta, bom. obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada para todos vocês que entraram. E é isso aí. Quem entrou agora, a gente agradece. Obrigada, mas vão ter outras, né? Muito obrigada, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Então, gostaram? Esse é o Me Conta. Amanhã, às 17h30, eu estarei com o Me Conta com a professora Cris Cross, que é, assim, uma pessoa incrível que eu admiro muito. Então, se vocês puderem, às 17h30, nos acompanhar, eu agradeço. Se vocês quiserem saber mais sobre a Denise, o Instagram dela é denisemartins_dm. O meu Instagram é martacunha.tai. E eu estou aqui